E quando a gente pisca, já é quarta-feira, já de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Eu ouvi vocês, tá? Que deixaram muitos comentários semana passada para que eu falasse da versão da HBO para a história da Lisa Montgomery. Então, se você foi uma dessas pessoas, já comenta aqui embaixo. Só devia ter me avisado que a série não vai até o final. Então eu vou trazer aqui para vocês o resumo dos 4 primeiros episódios, porque essa série vão conter ali 7 episódios, então nós só temos até o 4º episódio. Mas já dá para saber, já dá para perceber muita coisa até esse 4º episódio, incluindo uma coisa que eu não sei se vocês repararam ali na história, mas que pode deixar a história aí com um tempero um pouco diferente. Depois eu tenho que checar na história real para ver se isso é verdade ou não. Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Nem precisa dizer que esse vídeo vai ter pelo menos uma segunda parte com os 3 últimos episódios. Aproveita, verifica a tua inscrição, ativa o sino de notificação, que é para vocês não perderem nada. Me sigam aqui embaixo, tá? No @JoyceRodriguesOficial, que por lá vocês sempre são notificados quando sai vídeo novo. Fique aqui comigo que eu vou chamar a vinheta. Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro deixar claro aqui que o pessoal pediu bastante essa série. Eu lembro dessa história como um caso mesmo, não fiz esse caso, mas lembro como caso. Tem um dos meus livros aqui que eu não vou lembrar agora qual é, porém eu lembro até bem mais da parte ali final, que é a parte que vai acontecer um julgamento e tudo mais. Eu não vou dar esse spoiler, mas eu também queria deixar claro uma coisa aqui no Quarta Séries, que eu estou recebendo, provavelmente pessoas que estão chegando no canal, e avisar vocês de uma coisa. O Quarta Séries, nós resumimos a série e trazemos para vocês. No caso, eu resumo e trago para vocês. Seria isso, porque eu escutei que eu estava dando muito spoiler na série. A ideia é exatamente essa, então se você não quer spoiler, é melhor você assistir primeiro e depois você vem aqui e a gente senta aqui e reflete sobre a série, tudo bem? Ok? Então, a série ela vai mostrar em 4 episódios, assim, muito demarcados, porém, eu vou dizer pra vocês que eu achei, o terceiro episódio, um episódio mais arrastado. Tem excelentes ali representações, né, como é o caso da Lily Raybould, que faz, então, o papel da Belly Gore, e também a queridíssima Elizabeth Olsen, que vai fazer a Candy Montgomery. E eu queria deixar pautado aqui uma coisa que é bem importante. Primeiro, você precisa prestar atenção no ano, porque é 1978, tá? 77 para 78, quando as coisas começam a acontecer nessa série. Então a gente vai ver ali naquela série, principalmente no primeiro episódio, algumas explicações falando sobre o Texas, né? Como o Texas, as pessoas que estavam ali bem abastadas na época, era uma época que a economia estava muito boa, estavam morando ali numa cidade pequena, que é a cidade que se passa toda essa história, numa cidade que não tinha nenhum índice ali de violência, então era um lugar seguro e que normalmente moravam pessoas muito ricas, muito religiosas e tinha assim um exemplo de sociedade e tudo mais. Pra gente apresentar melhor aqui as personagens, a Candy Montgomery, ela era casada com o Pat Montgomery, e os dois juntos ali tinham 2 filhos, um menino e uma menina. Dá pra perceber que é aquela vidinha mesmo que a gente costuma ver quando o ano é, né, anos 70, anos 50 e assim por diante, que são aquelas mulheres que, né, fazem todo o serviço dentro de casa, aquela coisa toda, aquelas casas muito ali ornamentadas, muito cheias de enfeite e tal. Eu, sinceramente, achei a ambientação ótima, achei bem bonito mesmo, e achei também as roupas são sensacionais, uma coisa bem leve, assim, ao mesmo tempo dá todo o clima mesmo de anos 70, então não ficou uma coisa pesada e nem forçada. Não parece que se você tirar qualquer pessoa dali e colocar nos tempos de agora, vai ficar fora ali do contexto, achei incrível. E aí vem a parte que choca, que são, por exemplo, os cabelos dos maridos, até mesmo de algumas esposas ali, mas pouca coisa, achei bem tranquilo mesmo. A questão é que assim, esse primeiro casal, eles já eram mais antigos, tá, nessa comunidade, eles já eram mais antigos, eram pessoas ali, principalmente ali a Candy, ela era muito ligada à igreja, então a igreja vai ter um forte impacto também, tá, nessa narrativa toda, na narrativa dessa história, lembrando, é uma história real. A igreja era uma igreja metodista, então tinham várias atividades, e a Candy, ela era o tipo de pessoa que ela era amiga de todo mundo gostava da Candy. Tem até um momento da série que alguém fala, bom, se você quer popularidade, é melhor
coisa que você pode fazer é ser amigo aí, então, da Candy, porque se você for amigo da Candy, você é amigo de todo mundo. E ela, de fato, era uma pessoa que tinha, assim, o carinho de todas as pessoas, ela resolvia as coisas com uma rapidez muito boa, assim, ela tinha um pensamento lógico muito rápido, ela dava um jeito em tudo, era uma pessoa realmente muito agradável, muito engraçada em alguns momentos. Tinha uma amiga dela também que trabalhava num salão de beleza, porque eles vão colocando vários elementos ali que é muito legal, que acabava sabendo tudo o que ia acontecendo na vida dela, também fazia parte do coral da igreja, e a gente sempre vai vendo aí esse contexto da igreja, né, dos mandamentos, aquela coisa toda. E lembrando, o Texas, ele faz parte ali, em alguns vídeos eu já falei, do que é considerado ali o cinturão da Bíblia, vamos colocar dessa forma, onde existem ali várias igrejas com de várias denominações ali, do lado protestante e assim por diante. Isso aí eu já falei em alguns vídeos. E até essa parte tá tudo certo, gente, vida dos anos 70 típica. E o marido da Candy era um homem muito inteligente, ele trabalhava no ramo ali de tecnologia e ele já tinha até mesmo doutorado, então ele era um doutor, ele era um homem muito estudado. Você percebia que eles tinham uma família muito abastada, eles tinham uma vida muito boa, a casa da Candy era muito boa, ela tinha o próprio carro, várias coisas ali você percebe que eles tinham sim uma condição financeira muito boa. Só que o marido dela, ele tinha só um problema, ele era o típico marido dos anos 70. Ele trabalhava, ele ali dava uma atenção para os filhos, comia, né, aquela coisa toda, ficava pela casa, mas ele não tinha habilidade, assim, habilidade com as palavras. Ele não sabia falar, ele não sabia se comunicar, ele era uma pessoa que todas as vezes que ela tinha alguma pergunta mais sentimental, ele sempre respondia com alguma coisa lógica e dizia para ela: você sabe que esse não é o meu campo, eu trabalho com números, eu trabalho com ciências exatas. Então ele sempre usava aí essa desculpa, porque a Candy, ela já era um pouco mais influenciada pela cultura pop, mesmo que durante ali os sermões na igreja eles falassem que não era para você ficar vendo muitas coisas, TV, vai ter um momento ali que eles vão para um lugar onde era quase uma terapia de casal e você não podia ver TV, não podia ver um monte de coisa, porque essas coisas naquela época eram muito rebatidas ali, que poderia levar as pessoas para o mau caminho e tudo mais. E a Candy, ela tinha uma amizade muito profunda com uma moça que tinha um salão de beleza, e as duas elas eram muito boas, por exemplo, com decoração. Então toda hora que a Candy ela ficava um pouco nervosa, ela ia pintar um armário, ela tinha o seu jeito ali que você acaba se apegando um pouco a Candy, principalmente ali no primeiro e até a metade do segundo episódio. Só que a Candy, ela começa com umas ideias que vai dar uma quebrada, porque era mais ou menos assim: aparecia todo mundo num culto, aí eles estão assistindo o culto, aquela coisa toda, tranquila, depois acabava o culto, eles iam almoçar naquele estilo, né, vamos almoçar aqui num campo aberto, as crianças brincando, todo mundo comendo, e qual que era o assunto? Quando nasceu o bebê de fulano, porque o pastor hoje não fez boa pregação, porque vocês viram o que aconteceram na vida de um, vocês viram o que aconteceram na vida de outro, e assim sucessivamente. Depois, os filhos, né, que é uma coisa também que mostra muito bem. Os filhos sempre amigos, então você repara, por exemplo, que a filha mais velha, né, que era a mais velha da Candy, tinha uma amizade com a filha da Betty, prestem atenção, da Betty Gore. Então as duas ali, elas estavam sempre juntas, mas a Betty, ela era de todas as que estavam ali, talvez a mais conservadora. Ela chegava ao extremo, então existe um momento em que a filha tá querendo fazer uma brincadeira e tal, e aparece com roupas, assim, roupas que ela deve ter visto num clipe de música, alguma coisa assim. Era uma roupa curtinha, tinha um cabelo assim, e ela começa a falar pro marido que a filha tá agindo, ela quer dizer que a filha está agindo, né, como uma vagaba, e que é por culpa daquele filme que ela assistiu com fulana. Então assim, ela tá sempre culpando as pessoas. E o marido dela, querendo ou não, ele tinha o julgamento no olhar, ele não pensava tanto quanto ela nessas coisas. Ele também era um homem religioso, mas ao mesmo tempo ele achava que às vezes ela era um pouco exagerada, e a gente não consegue entender na hora, mas depois a gente vai conseguindo entender. A Betty, ela fazia muito, mas ela fazia assim, tudo que era pequeno virar uma coisa muito grande. Pra vocês terem uma ideia, a gente fica completamente constrangido. Eu fiquei constrangida porque assim, eles estavam num culto, por exemplo, e ela estava tentando nessa época engravidar. E durante toda essa série da HBO vai passando datas, né, e ano e tal, e vai mudando conforme vão passando ali as cenas, e óbvio que não tem como passar isso aqui, porque senão a gente reproduz a série e eu não tenho tecnologia pra isso. E o que vai acontecer é que os dois estão lá, né, enfim,
no culto e de repente a Beth vira pro marido dela, então o Alan Gore, e diz o seguinte, ó, temos que ir pra casa porque chegou a hora tal, é o melhor horário pra fazer tal coisa, e os dois estão lá, né, tentando conceber um bebê, acho que eu estou conseguindo ser clara o suficiente, e ela tá olhando para um lado e dizendo para ele se ele não poderia colocar um pouco de um lado ou mais, e dizendo para ele se ele não podia chegar no ápice com um jato, porque ela leu que, de acordo com o que ela leu, né, o jato chegaria mais rápido no óvulo e assim eles poderiam ter mais rápido um bebê. Resumindo, ela estava tentando ter um bebê. Isso tudo é bem nojento quando começa a falar isso, porque o cara, ele tá lá, né, e você fica pensando, meu, não, será que tinha azulzinha naquela época? Porque isso aqui é muito estranho. Como ninguém tinha vergonha da Candy, a Candy era um livro aberto para todo mundo. A Candy, ela conversava com todo mundo, ela era uma pessoa expansiva, todo mundo gostava dela, e aí a pastora da igreja vai chegar pra Candy numa mesa, assim, elas estão tomando um chá, e a pastora da igreja vai dizer que ela vai se divorciar. E ela tá assim com cigarrão ali na mão, vou me divorciar, e você fala, caramba, ela é a pastora da igreja, né? Então todo mundo super conservador, quando saía dali, cada um ali fazia essas coisinhas e tá tudo certo. E aí ela chega, né, e fala que não tem nada a ver, que ela tá se separando. A Candy já tinha uma mente um pouco mais aberta em relação a isso, e ela diz, não, você tá se separando, mas você continua sendo uma pessoa querida, e ela começa a ter ali um pouco de ressalva em relação ao marido dela, né, como as pessoas vão olhar pra ele, como tudo isso vai se desenrolar na vida dela, e que ela tem medo de dar o próximo passo, porque ela fala que quando ela pensa no divórcio, aquilo tudo fica muito grande, fica muito estranho para ela, é quase como se ela não conseguisse se mover. Quando a gente para e pensa nessa reflexão que a pastora teve, é muito interessante, porque no fundo todos eles estavam na mesma situação. A Beth junto com o Alan e também a Candy junto com o Pat, porque eles também não eram felizes e cada um a sua maneira de serem felizes. Com tudo isso acontecendo, outras pessoas vão sendo colocadas ali na igreja. A Beth, ela vai ficar irritada, ela não vai mais querer ir naquela igreja, e aí ela já vai começar a encrencar, e a gente vai começar a entender qual é o real problema do casamento da Beth. Ela coloca como se as viagens do marido dela fossem coisas que aborrecessem demais ela, e de fato ela demonstrava isso. Ela era uma pessoa que estava sempre demonstrando que ela não era ali satisfeita com o trabalho do marido, porque o marido precisava viajar, então ela dizia que ela ficava sozinha muito tempo, e eu não lembro de terem momentos assim expressivos de alguém dizer que ela era professora, e depois vocês vão entender por que eu tô dizendo isso. Enfim, ela já tinha uma filha que vai aparecer um pouquinho depois, no início, até quando tava essa coisa toda de engravidar, ia mostrando ali os filhos de outras pessoas. Eu achei querendo engravidar a qualquer custo, porque não queria ser a mulher que não tem filhos. E a Beth, ela era uma pessoa que ela não era em si uma pessoa muito simpática, tá? Ela não era uma pessoa muito simpática, ela tinha muitas inseguranças, ela não tinha uma forma de encantar ninguém, assim. Ela não era uma pessoa que encantava pessoas, o que é muito difícil, porque é uma atriz, assim, que faz isso naturalmente, até quando interpreta papéis ali onde ela é má, mas ali realmente ela era uma pessoa que tinha seus problemas. Dentro da série também é mostrado que ela fazia muitas tempestades, pequenas tempestades ali em copos de água. Por que que acontece? Ela teve um momento ali que ela, né, está conversando com a Candy, ela ressalta quantos remédios controlados ela já toma. Depois vai ser mencionado que eles tentaram ter um bebê, eles já tinham, né, uma menininha que devia ter seus 7, 8 anos, mas tentaram ter um bebê antes de se mudar para essa cidade, e infelizmente, né, a Beth não conseguiu ter o bebê, então ela entrou numa depressão pós-parto, e ela estava sempre, segundo ela, segundo o esposo dela, lutando com essa situação aí que ela teria passado aí depois do parto, só que parece que era meio jeito dela. Tem uma contradição no meio disso também, que depois a gente vai sabendo ali ao longo dos episódios, e isso é legal nessa série. As cenas são apresentadas pra gente, a gente vai vendo as contradições, elas aparecendo, então é bem interessante. Até que a Candy um dia tá lá no coral da igreja, né, cantando, e ela vai conhecer o Alan, que é marido da Beth, tá? Então, ela já vai olhar de uma forma diferente. Dizer, tá, que o Alan, ele era um homem atraente ou alguma coisa assim, não, ele não era. Depois outros homens, outros atores, né, vão aparecer na série que tinham mais ou menos a mesma faixa de idade. Você vai ver que não, que ele não era um cara atraente. Traquejo pra conversa, bom, ele tinha tanto quanto o marido dela. A diferença é uma cena que eu prestei atenção, que é
uma grama sendo cortada. E essa grama era muito verde. E a Candy, ela estava olhando para essa grama. E é aquele velho ditado que esse não envelhece nunca. A grama do vizinho é sempre mais verde. Ela conhece o Alan. Primeiro, ela vai conhecer o Alan no coral, depois vai ver na igreja. Sabia que era esposo, então, da Beth, né? Era marido da Beth e tal, sabia de tudo. As filhas brincavam, mas elas não eram assim melhores amigas, não. Aí um dia vai ter um jogo, tá? Vai ter um jogo ali pela igreja e o Alan vai assim dar um encontrão com a Candy, assim no meio da quadra durante o jogo. E desse encontrão a Candy já vai colocar na cabeça dela que ele tinha cheiro ali, ele tinha um cheiro de sexo. Ele tinha esse cheiro e a amiga dela vai ficar olhando, a amiga do salão de beleza vai ficar olhando e vai falar pra ela, nossa, mas você conseguiu perceber tudo isso? Ela diz, nossa, eu não sei como uma pessoa que exteriormente não é tão bonita pode de repente emanar uma energia tão forte. E ela começa a falar assim de um jeito e depois ela chega à conclusão que ela acha que ele também queria ela. Seria mais ou menos isso. Teve aqueles míseros segundos ali de um encontrão, pode ter gerado ali uma certa tensão, assim, mais íntima. Aí ela chega em casa, tá lá o marido dela, né, chega do trabalho, aquela coisa toda, vidinha de sempre, vidinha que não muda, e você consegue sentir o tédio, essa é a real. Você consegue sentir o tédio na série, o tédio do que era viver naquela época, o tédio de tudo, as coisas que essas pessoas faziam. Por exemplo, eu faço parte do grupo de escrita da igreja, e aí você vê as pessoas escrevendo coisas que são mais tediosas do que a vida delas. Eram poemas tão tediosos que eu tinha que rir às vezes, assim, porque eu não tinha como. E às vezes eles ficavam todos ali empolgados, no caso ali a Candy, para falar assim de um poema que era muito assim, sabe, nada a ver. E você via que a igreja já começava aquele intuito de cada vez querer trazer mais pessoas para dentro da igreja. E um casal que estava querendo sair da igreja era o casal Gore, a Beth e o Alan, porque estavam ali aborrecidos com a forma ali, né, com a forma que a igreja estava sendo conduzida, né, por outro pastor, e as coisas que estavam sendo pregadas, e ela começava a ver erro em tudo. A Beth sempre sendo a Beth, que também sempre dava ali suas opiniões, que sempre eram opiniões assim muito fechadas, e você vê que o marido dela olhava para ela com julgamento, mas o marido dela, segundo o que o marido dela diz, ele amava a Beth, tá? Só que a Beth estava sempre sendo mal interpretada, segundo a Beth, né? A Beth, pelo marido dela, que o marido dela estava sempre julgando ela com o olhar. E tem todo o lance da parte íntima, que já não acontecia assim, a não ser naquele mecanismo. O mecanismo tá na hora, vamos lá. E a gente não pode considerar isso nem mesmo, enfim, né, algo íntimo, porque não era nada íntimo, na verdade era bizarro. Tudo bem, isso fazia parte de um tratamento, sabemos disso, esses tratamentos eles existem, tem pessoas que fazem isso até hoje, tem um certo horário, uma certa temperatura, enfim, tudo isso. Só que você vai percebendo que depois ela seguia em frente, era como se nada tivesse acontecido, e ela espalhava para as pessoas, não, nós estamos tentando outro bebê. Mas ela não avisava para as pessoas que ela estava fazendo, por exemplo, algum tipo de tratamento, alguma coisa assim, sendo que ela falava tudo. Então vai ter um momento, inclusive nesse mesmo jogo, que o marido da Candy, que acabou de dar um encontrão com o marido da Beth, vai virar para ela e vai falar: nossa, você não tá jogando? E ela olha assim com reprovação, né, o jogo todo, e ela diz que não. E ele diz, claro, na sua condição, né, deve ser difícil mesmo, porque ela olha e fala, mas que condição? Ele diz, você não tá grávida? E aí ela fecha a blusa, assim, porque ela tinha um pouco de complexo com o corpo dela. Ela podia estar, de repente, se achando acima do peso, alguma coisa assim, e gera um mal-estar, assim, tremendo. E já mostra que esse tipo de brincadeira idiota já existia desde essa época. Não façam essa brincadeira, as pessoas engordam, elas não precisam estar grávidas, tá bom? E aí você também consegue perceber aí, né, zero capacidade de conseguir se comunicar com as pessoas de uma forma engraçada, ou fazer coisas que não sejam, por exemplo, enfiar bolotas de chocolate na boca e depois fingir que pôs pra fora, enfiar uma na boca no cinema e depois tentar colocar uma na boca do filho, que era isso que o marido da Candy fazia. Mas ele era um cara legal, de certo modo, ele era um cara legal, e depois vocês vão entender por quê. Assim como a Beth também não era tão puritana, pelo menos é o que retrata essa série. Depois que ela avisar pra amiga que ela queria ter um caso, tá? Ela avisou, ela falou pra amiga que ela achava que ela tava querendo ter um caso. Ela espera
Tá? A hora que o Alan vai sair da igreja, ela para o carro dela do lado, ela chega até o Alan e fala que tem um assunto para conversar com ele. Ela entra no carro dele e diz para ele que achava melhor os dois terem um caso, que ela não estava tirando ele da cabeça, que ela queria ter um caso com ele. E aí naquele momento ele não fala nada pra ela, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que ele ama a esposa dele, que aquilo não poderia acontecer e que inclusive a esposa dele estava grávida, ela já tinha conseguido engravidar, que a esposa dele estava grávida e tudo mais, e na hora era uma coisa inviável, não podia acontecer, até que, né, pensa-se melhor, bom, eu acho que dá pra gente fazer um esqueminha aqui. Aí o que os dois combinam? Vamos fazer assim. Vamos ter um caso, eu tenho um caso, você tem um caso, nosso marido, meu marido não precisa saber, sua esposa não precisa saber, nós os amamos, então tudo que a gente vai ter aqui é puramente carnal, né? Então de 15 em 15 dias nós vamos nos encontrar no motel X e nós vamos dividir a conta, que é para não ficar uma coisa muito íntima e também para que não despertasse ali, né, muita coisa em relação a gasto de dinheiro. Eu vou fazer a comida, diz a Candy, ele vai fazer outra coisa, então tudo ali era organizado, tá? Era uma farra organizada e era uma farra. Por quê? São poucos os momentos íntimos que são passados nessa série, mas os momentos íntimos que passa entre seus maridos é o verdadeiro ali, né? Papai e mamãe. Aquela coisa, né? Vamos lá, faz a obrigação e vai embora. Só que quando os dois se encontravam no motel, meu bem, a coisa pegava e assim, todo mundo saía feliz. E o que vai acontecer é que ele vai avisar pra Candy, ele no caso o Alan, tá? O amante da Candy, podemos chamar assim, vai avisar então para sua amante Candy. Quando o bebê nascer, quando o bebê da Beth nascer, eu vou precisar ficar mais próximo da Beth, então a gente vai ter que interromper por um tempo e tal, e depois a gente continua, tudo bem? Não, tudo bem. E o bebê nasce. O bebê nasce, a Candy vai, né, lá dar apoio, falar que a bebê é linda, aquela coisa toda, visita de família, gente, como se nada tivesse acontecendo. Absolutamente nada. E aí, tudo bem, a bebezinha tá lá, ela tá levando a vida dela e começa ali um grande problema. Por quê? O Alan não consegue tocar na Beth. O Alan não consegue fazer nada com a Beth. Vai ter uma noite, a Beth vai estar lá toda se insinuando pra ele, porém o que vai acontecer é que ele não vai conseguir, porque ele tinha acabado de vir de um dia inteiro, e era sempre durante o dia, de um dia inteiro com a Candy. Então o cara não tinha, enfim, o cara não tinha óleo. E aí o que aconteceu? Ela ficou super triste e começou a dizer, começou a achar e caiu novamente, né, naquela baixa dela toda, porque ela disse que ela estava muito gorda depois do nascimento do bebê e era por isso que ele não tinha mais interesse por ela. E essa mulher, ela chorava, ela reclamava, ela dizia isso, dizia aquilo e dizia também que sempre que ele estava fora de casa, ela se sentia desprotegida e quando ele estava próximo, o mundo dela era perfeito e aquela coisa toda. E ela sugere que os dois façam uma terapia de casal num hotel, que dava a entender que parecia ali um castelinho, assim, e era uma coisa toda religiosa que eles chamam de seita, tá, dentro da série. E começam a fazer todos os passos. E por incrível que pareça, o relacionamento deles se salva. Se salva, eles vão fazendo todos os passos, vão conversando e o casamento se salva. Eles começam ali a ter noites boas, começam a ficar bem, né, aquela coisa toda, e ele começa a se afastar um pouco da Candy. Pra poder aí fazer esse lance no hotel e tudo mais, eles deixaram os filhos com a Candy. Então a Candy ficou com a bebezinha que tinha poucos meses e também com a filha, tá? Com a filha aí do casal, que era amiga também da filha dela. Então ela dizia que até preferia, porque quando as duas estavam juntas, a filha dela fazia menos bagunça. Então quando estava junto com a filha da Beth. E eles passam esses dias, acho que foram 3 ou 4 dias juntos e voltam assim em clima mesmo de, né, tá tudo certo. Só que aí as coisas vão se passando e parece que o Alan, ele vai perdendo um pouco o interesse pela Candy. Ele realmente tinha uma coisa a resolver e ele conseguiu resolver. E isso faz com que a Candy queira ter com o marido dela também esses dias aí pra ver se eles conseguiam dar uma acender aí o relacionamento deles e deixar tudo funcionando. E aí vai ter uma hora que a amiga vai dizer: mas será que o problema que existe no seu casamento é o mesmo problema que existia no casamento deles? Porque pra eles funcionou. Na verdade, funcionou tanto, mas funcionou tanto que assim, depois disso, a Beth começou até a tomar conta de um grupo de aconselhamento pra esse tipo de situação. Então assim, eles estavam super empolgados, super se curtindo.
E na verdade o Alan, ele vai dando sim um chega pra lá ali na Candy, não quer mais tá com a Candy, ele quer levar uma vida certinha ali com a mulher dele, tá tudo certo. Só que aí uma coisa vai acontecer. Um dia o marido dela vai estar procurando alguma coisa que diz ele, né, que estava procurando uma carta que teria escrito para ela. Na minha opinião, e depois com as coisas que nós vamos sabendo, acredito que ele já imaginava que ela poderia estar tendo um caso com alguém. Ele encontra uma carta escrito Candy e ele acha que foi ele que escreveu. Papo furado, porque são letras diferentes, né? Quem escreveu essa carta para ela, na verdade, foi o Alan. Então ele sabia que não era a letra dele, ele leu a carta. Depois disso, o que ele faz é ir até a amiga dela, que era amiga do casal, na verdade, e perguntar na maior cara de pau, como se não fosse a primeira vez que isso acontecesse, se os dois estavam tendo um caso e se ela estava apaixonada. E a amiga fica naquela situação que não sabe o que fazer, mas vira pra ele e fala pra ele não se preocupar, porque não tem mais nada acontecendo e que os dois não tinham se apaixonado. E também tem esse detalhe. Quando eles começaram a ter o caso, ambos ali tinham que prometer que não deixaria passar do que era ali daquela folia, que não era para virar um relacionamento com sentimento. Se isso viesse a acontecer, era para ambos interromperem tudo para que não estragasse os seus casamentos. Só que era visível que para Candy aquilo tava um pouco diferente ali. A Candy estava gostando mesmo do relacionamento que ela tinha com o Alan. Só que a questão toda é que ela não queria ficar com o Alan. Ela queria aquele relacionamento. Era como como o próprio Alan uma vez disse para Candy, disse: sabe qual é o problema? Você conserta o seu casamento com o caso que nós estamos tendo. Então assim, era verdade, ela conseguia a diversão que ela queria e ela tinha o marido que ela queria, e dava muita dó desse marido. Nesse dia que ele pede, né, pra amiga contar pra ele se os dois tinham ali uma chance de ficar juntos, os dois era a Candy e o amante, tá? Ela confirma, ela diz que não, que os dois não tinham nenhuma chance, que inclusive nem estava acontecendo mais e foi um deslize. Então você percebe que não foi a primeira vez. Ela fala de uma forma muito natural e ele pergunta para ela também de uma forma muito natural. Então você vê que aquilo de repente pode não ter sido a primeira vez que a Candy deu uma pulada fora da cerca. Só que naquele dia você espera tudo, né? Você espera as piores coisas. Nesse dia a Candy vai chegar em casa. E quando ela chegar em casa, vai estar o marido, vai estar os filhos, vai estar todo mundo, e a amiga vai ligar pra ela e vai falar: olha, o seu marido esteve aqui e me perguntou sobre o caso que você estava tendo com o Alan, eu contei ali, disse que vocês não tinham mais nada. Ela falou: nossa, que situação. Ela disfarça, porque, putz, foi pega, né? Ela ficou muito, mas muito nervosa, ela ficou com o olho cheio de água, tinha que disfarçar, continuar conversando, fazendo jantar e tudo mais, e ela vai fazendo isso. Na hora de deitar, ela se arruma para deitar, escova os dentes e vai deitar. Ele entrega flores para ela e um cartão, tá? Flores e um cartão. Então aquela cena, assim, foi muito... Nossa, eu não sei, me deixou assim, eu falei: nossa, cara, o cara acabou de saber o que estava acontecendo, que ela estava traindo ele. Ele foi lá, ele comprou flores, ele comprou um cartão e diz pra ela o seguinte, que quando... Mas ao mesmo tempo que tem dó, né, parece uma coisa muito fria. E ele diz assim pra ela: leia o cartão, entenda tudo, quando você tiver algo pra me dizer, eu vou estar lá embaixo. Então ele sai do quarto e vai pra sala e fica assistindo televisão. Só que você vê que ele usava óculos e você vê que, assim, ele tá chorando. Logo depois os dois começam então a conversar. Ela não nega o que aconteceu, só que ela diz que aquilo não acontece mais e que ela tava muito arrependida, que ela não queria que aquilo continuasse mesmo. Ela pede perdão pra ele e ele perdoa ela. E os dois começam ali a ter uma vida também entre eles. Vão fazendo todas as coisas ali que a outra também tinha feito. Vão até o hotel, pra eles, enfim, não surte muito efeito mesmo. Aquele hotel de reconciliação de casais, né, o hotel do amor, não funciona muito para os dois, mas os dois começam a ter uma vida normal, tinham, né, uma vida ali, enfim, íntima, bem ativa, as coisas pareciam que estavam tranquilas, mas sempre tinha o pé ali na vida do outro. Isso eu tô resumindo aí todos os episódios pra vocês entenderem, mas não chegamos no quarto episódio. É nessa hora que uma coisa chama atenção, porque vai ter uma hora que ela vai falar com o Alan, tá? Que a Candy conversa com o Alan. O Alan conta pra Candy o seguinte: a Candy vai perguntar pra ele se algum dia ele já teve algum caso com outra pessoa, e ele vai dizer que não. Só que quem teve um caso, na verdade, foi a Beth. Aquela pessoa que criticava todo mundo, a postura das pessoas, criticava
criticava a TV, criticava o filme, criticava tudo. Ela tinha tido um caso antes deles se mudarem para aquela cidade. Logo depois, os dois tentaram seguir a vida e ela acabou engravidando, e o filho ali, enfim, acabou não indo até o fim a gravidez, ficou com sua depressão pós-parto. Então foi toda essa situação que aconteceu. Então olha só, nessa situação toda, né, nos casamentos, quem tinha traído ali teria sido a Beth, no caso ali do Alan, e na casa ali, né, dos Montgomery seria a Candy. Então, para você ver ali como as coisas funcionavam e como também era diferente, porque o marido também fala naturalmente do que aconteceu. Só que ele também tinha uma culpa muito grande, que era a de estar sempre viajando. E ele chega a comentar isso, que ele estava sempre viajando, não dava atenção para ela, e que foi uma coisa muito triste que acabou acontecendo, mas que ela teve sim um caso com uma pessoa. Essas coisas todas colocadas em pratos limpos, os dois, o casal, né, Montgomery, eles falavam do outro casal como se fosse assim, ai, que chato, melhor a gente evitar o Alan. Porque o marido dela falava isso como se fosse assim, os dois são amigos, sabem que ela teve um caso com o cara e que não quer mais encontrar o cara. Então é uma situação estranha, assim, porque ambos tentam evitar. No caso, né, a Candy queria evitar a Beth, porque ela tinha medo que a Beth ficasse sabendo. E no caso, né, o marido dela, o Pat, queria evitar o Alan, porque sabia que os dois tinham tido um caso. Então era uma coisa meio estranha, sinceramente, ali, todo o roteiro ali que foi colocado de um jeito que ficou muito estranho. E nisso tudo o tempo vai passando, então vai ter uma hora que a Candy vai falar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos ter, na verdade o marido dela vai falar, vamos ter uma segunda lua de mel, vamos tentar arrumar as coisas, e aí eles decidem viajar e tudo mais. E aí a vida do Alan também, né, aquele período em que o bebê era novinho e tal, passa, e o Alan começa, então, a viajar de novo, ele tinha que viajar. Parece que os dois trabalhavam em empresas, ou eram concorrentes, ou eram ali muito próximas ali, tanto o Alan como também o Pat, porque os dois trabalhavam com tecnologia. Então, tem um momento que eles comentam isso, que os dois faziam a mesma coisa, algo semelhante a isso dentro da série. Estamos descobrindo a história com a série. E assim as coisas vão correndo. E quando a Candy volta toda proativa, chega pra amiga que já tinha convidado ela várias vezes, vamos abrir um negócio, a gente pode abrir um negócio de decoração, você é uma pessoa que é muito boa, né, em decorar casas, em mexer com tinta, com cor e tal, e aqui a gente tem um terreno fértil para fazer esse tipo de trabalho, e as duas começam a conversar. Nesse dia, ela vai chegar pra amiga toda empolgada, vai falar que ela quer abrir a empresa, e as duas vão decidir abrir a empresa juntos, e aí vai ser próximo ali, ó, o que seria um dia dos pais, porque mais uma vez aquele reloginho vai mostrando ali, né, hora, depois também tem uma parte de calendário, vai mostrando o tempo, vai passando ali data, né, e tudo certinho ali durante o decorrer ali dos episódios. Está se aproximando para eles o dia dos pais, porque a Candy começa a falar que vai levar as crianças para comprar, na verdade, no Walmart, um cartão de dia dos pais e várias coisas. E é nesse momento que eles vão ver um filme, tá? Eles vão pegar ali um final de semana, que era o que mais você via eles fazendo, que era assistindo o filme e tal, lembrando, né, era, né, final dos anos 70, aí já no caso já era bem final mesmo, já começo dos anos 80, e aí você pega e percebe que nesse passeio, a filha, que, né, não sabia ali de muita coisa, chega e fala que quer, né, que a amiga vá junto com eles no cinema. Essa amiga era filha da Beth. E aí, tanto o pai como também, né, tanto o Pat como também a Candy não acham aquela ideia tão boa, porque aí vai ter que se aproximar do outro casal que ambos querem evitar. E também tem o seguinte, teve um momento, tá, que a Beth, ela começou a cismar que ela estava com um tumor no seio. Então ela começa a ir em vários médicos, e o Alan conta isso pra Candy, que a mulher dele, ela pergunta se tá tudo bem, e ele diz que mais ou menos, porque a esposa dele estava com uma suspeita de que tinha um tumor no seio. Então tudo que era da Beth, assim, por mais que ela já tivesse ido em 3 médicos, e ele ainda diz no telefonema que conhecendo ela vai procurar mais médicos ainda, ela estava sempre também ali, né, tentando mostrar que tinha uma doença, talvez fosse uma forma também de mantê-lo em casa, porque ela queria ficar próxima do marido, talvez não gostasse ali disso, e ela falava abertamente que não queria mais que ele ficasse viajando. Só que uma coisa meio séria, você tá com um bebezinho ali, né, falando de tumores, e você tem um médico atrás do outro, vai passando os médicos dizendo que não tem nenhuma chance, né, de ser algo como isso, e ela discutindo sobre isso, tentando forçar que era isso. Então era uma situação bem chata mesmo. E aí nesse dia a Candy diz o seguinte, não, mas eu preciso ir até lá falar com ela, seria estranho, eu sempre falei com ela e de repente uma coisa dessa tá acontecendo e eu não vou lá conversar com ela. E aí ela pega o carro e vai até a casa então da Beth.
e fala que o Alan comentou com ela sobre o tumor. E ela começa a falar para ela ficar calma, que o médico tá certo e que ela tá dando ali a certeza para ela que ela não tem nada e que vai ficar tudo bem, ela vai descobrir que aquilo não é nada maligno e que tudo vai ficar de fato bem. Ela achou legal da parte da Candy essa atenção, já queria começar a convidar a Candy para entrar quando o marido dela chega. E é nessa hora que a tensão fica grande, ela, né, aí é que ela começa a forçar, não, vamos entrar, eu vou te servir alguma coisa. A Candy percebe que o marido da outra tá chegando, do Alan, e diz assim, não, eu preciso voltar para casa porque eu tenho que fazer o jantar das crianças e tudo mais. E nisso a Beth entra na casa e fica próximo a uma janela, e antes de entrar no carro, rapidamente a Candy conversa com o Alan. E a Beth olha aquela situação e mata a charada na hora que os dois tinham tido um caso. É nessa hora também que a gente vai perceber que vai ser muito rápido, mas muito rápido, porque aí já chega no fatídico dia quando tudo acontece, que é no dia 13 de junho. Então, quando chega esse dia, as coisas elas vão se desenrolar de uma forma muito rápida. Um dia antes, eles queriam ir para o cinema. Ela já tinha a desconfiança que os dois tinham tido um caso, tá? A Beth. Então ela já desconfiava da Candy com o marido dela. E ela vai dizer o seguinte pro marido antes do marido dela viajar. E isso eu acho que ficou importante, porque eu não sei, mas eu tenho a impressão que foi algo que a HBO trouxe, mas não posso julgar porque não assisti, enfim, a da Star, então não tenho como fazer essa comparação. Se isso aconteceu, tá, na outra série, vocês comentem aqui embaixo. Mas ela vai conversar com o Alan, que está arrumando as malas, e vai dizer o seguinte, que ela estava 2 semanas atrasada, a Beth, então ela estaria grávida novamente, tá? É isso que dá a entender. E ela começa a dizer pro marido dela que ela já tinha um bebê pequeno e ela não tinha a menor condição de criar outro bebê. E o marido dela dizendo que ele só vai ficar 2 dias fora e assim que eles voltarem, eles resolveriam essa situação. Na casa, né, dos Montgomery, a questão toda era: antes de ir no cinema, eles iriam, parece que nadar, fazer algumas coisas ali. E como, né, a filha da Beth estaria com o casal Montgomery, ela passaria na casa, então, da Beth para buscar as roupas da menina, tanto para ir ao cinema, como também ali para poder ir na piscina e tudo mais, então ela precisava buscar um maiô. E a Candy vai, de fato, vai até a casa da Beth, e quando chega lá, a Beth tá muito estranha. Aí a Beth chega, primeiro antes disso, antes do marido sair, ela começa a implorar pro marido que não deixasse ela, começa a falar que não saberia viver a vida sem ele, começa a dizer que ele não podia deixar ela. Era assim um pouco de, sabe, um pouco forte ali, aquela dependência, ela era bem dependente do marido dela, dava pra perceber. E ali você vê aquela situação toda daquela mulher desesperada para não perder o marido e ali morrendo de medo de estar de fato grávida, né? Ela já tinha dito que ela estava atrasada 2 semanas e a gente fica com essa informação, né? Como eu disse, fiquem com a informação sobre a traição, porque quem traiu primeiro também foi a Beth, você nem imaginava quando você olhava. No momento em que a Candy chega, então, e começa a conversar com ela, ela manda a Candy entrar, o marido dela já não está mais, o marido dela já tá pegando um voo para ir para outro lugar e tal, mais uma vez ele ficaria 2 dias fora. O bebê estaria no berço, porque ela tinha a bebezinha ainda, e ela começa a falar que eles compraram um novo cachorro, e ela começa a dizer o seguinte, que na verdade a filha dela tinha medo de colocar a cabeça assim próximo à água, afundar a cabeça ali na água quando fosse na piscina. Então eles estimulavam isso, e toda vez que a filha dela ia na água, eles davam uma bala para ela saber que ela não precisava ter medo. Então ela vai friamente, ela começa a dar balas assim, sabe, para Candy, e aos poucos ela vai dizendo para Candy, querendo dar informações para Candy de que ela sabe que os dois tiveram um caso, o marido dela e a Candy. E é nessa hora que as duas começam a se desenrolar, né, ali nesse assunto, né, no assunto da traição. E ela vai e confirma que os dois tiveram, mas foi uma coisa breve e que nunca voltaria a acontecer, e que ela não queria o marido da Beth, que aquilo tudo já tinha sido resolvido. E a Beth começa a, assim, dar uma surtada e começa a mostrar as balas, assim, começa a pegar as balas e colocar assim, e ela fala o seguinte, olha, vamos deixar tudo como tá, eu vou trazer a sua filha. Ela diz, não, você vai levar ela no cinema e eu não quero mais ver a sua cara, eu só quero ver a sua cara amanhã, porque você só vai trazer ela amanhã, ela vai dormir na sua casa. E ela começa a fazer todo ali uma, né, toda uma situação tensa, a mulher tá muito brava, a Candy não sabe onde enfiar a cara. E aí nessa hora ela dá uma saída, ela estava usando um short laranja, uma blusinha amarela,
ela sai e quando ela volta, ela tem um machado na mão. E ela começa a dizer pra Candy o seguinte, mostra assim o machado. Eu falei, nossa, meu, muito Lizzie Borden isso, né? E ela começa a dizer que ela não vai tirar o marido dela. Então, assim, é aquela coisa, você não vai tirar ele de mim, você não vai tirar ele de mim. E ela começando a explicar que não era nada daquilo. E ela começa a falar essas coisas, só que nada é mostrado, só tem, assim, alguns flashes, porque depois disso a gente se depara, né, o que vai acontecer? Isso encerra um episódio, o episódio 3, que começa muito bobo e termina dessa forma, você não sabe o que aconteceu. Quando o episódio 4 começa, você já vê a Candy saindo da casa da Beth, tudo ali na rua tava calmo, ela tá totalmente transtornada, a Candy, de cabelo molhado, você vê que parece que ela tomou banho, então ela tá de cabelo molhado, ela entra no carro dela e vai até a igreja, porque ia ter alguma coisa na igreja, teria teatro de fantoche, algumas coisas lá, e ela começa a contar muita coisa pra todo mundo que encostava, nossa, onde você tava? E ela começa a ficar muito nervosa, dizendo, não, na verdade meu relógio quebrou e eu não vi a hora, eu fui buscar o maiô na casa da Beth, o maiô da filha dela na casa da mãe dela, e eu falei com a Beth Gore, e eu não sei, o meu relógio quebrou e são 11 horas, ela ia repetindo aquilo, e ela dizia, mas eu não sei, porque o relógio, ela tava muito nervosa, e ela ia contando essa mesma história pra todo mundo. Aí depois ela vai também, tem um lance dela tirar as roupas, ela colocar num detergente, depois ela coloca pra lavar as roupas, ela se troca, ela seca o cabelo e ela sai contando essa história pra todo mundo. Enquanto isso, tá? Vai dando flashes do que aconteceu. Você começa a ver, não passa a cena acontecendo em si. Eu achei isso uma coisa legal, porque assim, passam algumas cenas de como as coisas ficaram. Eu quase dei um spoiler aqui, mas enfim, né? São ali, a gente sabe que foi alguma coisa que pode ter acontecido, mas também não sabemos como, porque mesmo que o machado aparece, você vai vendo algumas cenas assim, né, da parede manchada, vocês sabem do que, e de várias coisas manchadas, e das duas brigando, e aí você vê quando de repente a Beth dá um golpe no pé da Candy, então o pé da Candy estava machucado, aquilo me deu aflição, gente. E aí você vai vendo isso tudo de acordo com as cenas que vão passando, você vê que ela tá ali, né, muito aflita, e ela tenta disfarçar isso em casa, mas não dá. O Alan começa a ligar pra esposa pra dizer, né, perguntar se estava tudo bem, dizer que ele tinha chegado bem e não consegue falar com ela, e você vê o dia passando. E aí você lembra que na casa tinha um bebê, tá? Um bebê pequenininho. E aí você vê uma garotinha tocando a campainha, que escuta o bebê chorando, era bem pequenininha a menina, escuta o bebê chorando, vê os cachorrinhos, mas ela vai embora. E aí o dia vai passando, você vai vendo, né? É um horário, vai ficando escuro, vai ficando bem tarde, vai ficando mais tarde. Aí você vê o outro dia e o marido dela ligando, o Alan ligando, e ninguém atende. É nessa hora que o Alan, né, quase ali 48 horas depois, o Alan decide ligar para a própria, tá? Ligar para a própria Candy. Ele diz o seguinte, olha, você falou com a Candy? E ela fala que ela falou, mas ela falou de manhã e que ela teria ido buscar o maiô, né, da filha deles, porque eles sairiam todos juntos e tá todo mundo ali junto, brincando, comendo, e ela já sabia o que ela tinha feito. E aí, tudo bem, ela fala, você quer que eu vá até a sua casa checar? Ele diz que não, mas é muito tensa essa cena, porque aí toda hora vai as coisas aparecendo, e aí nessa hora ele liga para vizinhos e pede para que deem um jeito, que verifiquem se o carro, né, o carro da Beth tá na casa, e aí eles dizem que sim. E ele fala, arrumem um jeito, mas entrem na casa, porque eu não tenho como chegar aí agora, e já passa ele se arrumando todo para ir embora o mais rápido possível. Ele diz, eu não sei, mas eu acho que as coisas pode ter acontecido alguma coisa, e aí ele começa a avisar vários vizinhos ali ao redor. Então junta ali muitos homens ali das casas ali com lanternas e tal, e eles entram na casa. E aí a única coisa que a gente vai ver é uma cena onde tem uma mão, e a gente sabe que é a dela, porque ela era a única atriz que tinha as unhas pintadas de vermelho, é uma coisa que marca bastante, né, entre todas elas. Ela era a única que tinha mãos ali muito bonitas, e a mão dela esmalte perfeito, assim, vermelho, e você vê a mão dela, né, toda suja, assim, caída, e muita mancha, assim, nas paredes, muita mancha mesmo, e você sabe que ali a coisa não foi nada bonita, e tem vários locais. E detalhe, a primeira que eles encontram é a filha do casal, a bebê, que estava no seu berço, e todo mundo fala, nossa, que cheiro é esse? Lembrando, tinha passado 48 horas. E o que eu achei mais estranho é que tinha umas manchas no bebê que não parecia ser ali algum tipo ali de sangue, né? E
Não sei por quê, porque mais uma vez não passa a cena toda. Alguém já recolhe ali o neném, fala: não, eu vou levar para casa, minha esposa vai cuidar dela. Levam, né? Então é só um relance, mas você consegue ver também bem de relance ali do ladinho, né, de onde estava o berço, que tem os mesmos respingos ali no abajur. Logo eles começam a andar pela casa já sabendo que iam encontrar, né, o pior, mas não imaginavam em qual situação. E aí eles abrem ali a lavanderia e já passa ali a máquina de lavar, tinha mancha, tudo tinha mancha. O homem coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que aconteceu aqui? E ele fecha a porta e ele diz: não entrem aqui, não entrem aqui. Ele era o mais velho e ele diz: como nós vamos falar isso para o Alan? E nisso o Alan ligando na casa. Aí o Alan liga, ele atende. E aí ele fala: eu não sei como contar isso pra você. Na verdade, eu não sei se eu conto ou não conto isso pra você, né? Esse senhor que viu, então, a Beth ali na lavanderia tá conversando com o Alan e não consegue contar. E aí nessa hora um rapaz pega o telefone e diz: olha, em primeiro lugar, eu quero dizer pra você que a sua pequena tá bem, tá? Sua neném tá bem. Só que a sua esposa, infelizmente, não, tá? E aí ele fala: como assim não? Ele chega e fala: olha, eu acredito que a sua esposa tomou um tiro. Nisso, a polícia já tá chegando, né? E ele já tá chegando em casa e ele liga pra Candy de novo, tá? E diz o seguinte pra Candy: se não tem como, conta o que aconteceu. A Candy começa a chorar e nisso a Candy tava no mó rally-rola lá com o marido dela. E aí ele liga e fala se ela não pode ficar mais um dia com a filha deles, porque ele quer estar lá, né, quando for contar pra filha e tudo mais, e que a situação toda tá muito caótica. Nisso já passa o xerife, já passa várias pessoas indo olhar a cena, e aí ele começa a dizer: você sabe o que aconteceu com a sua esposa? Né, o policial ele fala: ela tomou um tiro, não foi? E eles dizem: tudo bem, é isso que você sabe? Tudo bem. Então eles vão dando uma enrolada para contar para ele o que aconteceu, só que dá a entender que não foi isso que aconteceu. E aí é nessa hora que todo mundo começa, ele fala: mas foi que tipo de coisa? E as pessoas comentando: ah, eu acho que pode ter sido isso, eu acho que pode ter sido aquilo. E é muito engraçado um comentário que é feito entre os homens da região, que eles dizem assim: isso deve ter sido alguma seita. Agora tem várias aqui na região, mais uma vez, porque é aquele lance de ser aquela parte ali, né, que eles eram ali, eles são conhecidos como o cinturão da Bíblia e tal, e que às vezes surgiam ali outras igrejas ou, né, alguns grupos ali que eles eram extremamente ali também preconceituosos com esses grupos que surgiam. Algumas vezes com alguma razão, outras vezes não, mas enfim, né, isso é papo aí pra outra situação. A questão é que eles já estavam levantando que poderia ser uma seita. Então ninguém tinha ideia e eles começam a fazer perguntas pra ele. Você tinha inimigos, ou você sabe se ela estava tendo um caso, ou se ela estava com algum problema, enfim, várias coisas nada a ver, até que fazem para ele uma pergunta que é muito relevante. Perguntam para ele: como estava o casamento de vocês? Ele diz: nosso casamento estava ótimo. E aí ele fala: você tinha um caso, ou você teve um caso nos últimos tempos? Ele não diz a verdade, ele diz que não, que de jeito nenhum, que ele amava a mulher dele e tudo mais. E eu acredito que é naquele momento que eles contam pra ele, então, como de fato aconteceu, então, o fim da Beth, né? O que aconteceu com a Beth. No dia seguinte, sim, a série vai dando pra gente aí essa coisa da gente querer saber o que aconteceu. Você não sabe direito, você acha que foi de fato alguém que entrou e deu um tiro. E as pessoas começam a ligar pra Candy e falar pra Candy que deve ter sido um monstro horrível que fez aquilo com a Beth, e a Candy ouvindo tudo aquilo, e você vê que a Candy, ela tá ficando cada vez mais surtada com o que ela mesma fez. Então você vê que foi uma coisa de ocasião, foi uma coisa de momento, e que, na verdade, era uma coisa assim, ela também poderia ter tomado aquelas, né, enfim, a outra tava com machado na mão, seja lá o que aconteceu, ela tentou se defender. Só que vão ter depois aí algumas coisas que vão mostrar pra gente que tudo tem um limite, e a legítima defesa também tem um limite. Então é a parte revoltante, só que essa parte ela não foi mostrada, porque termina basicamente agora. A Candy está morrendo de medo, falando com a polícia, dizendo a mesma coisa sobre o relógio, que o relógio dela tinha atrasado, que ela tinha ido de manhã buscar o maiô da menina na casa, junto com a Beth e tudo mais, aquela coisa, né, totalmente robótica, que você vai vendo que ela vai falando exatamente nessa velocidade. E aí, de repente, eu percebi que ela começou a me dar balas, e também tinha uma coisa assim, aí começou a perguntar pra ela do sapato, ela diz: sim, eu estava de sapatos, eu estava de calça, eu estava com uma blusa vinho, eu estava também de sapatos. E o seu sapato tinha sola de borracha? Tinha, era um tênis, na verdade era um tênis com sola de borracha azul. E ela começa a falar muita coisa e todo mundo começa a ficar assim, sabe,
meio assustado com a forma ali que ela tá disparando um monte de palavras, meio que parece que meio descoordenadas, ao mesmo tempo que tá tão correto, não parece certo. E ele pega o telefone e fala pro xerife que ele não foi sincero em uma das respostas e que sim, ele tinha tido um caso recente e que esse caso tinha sido com a Candy Montgomery. E é nesse momento que basicamente a série se encerra. E eu digo, tá, mas e agora? O que vai acontecer? Nada, porque as letras começam a subir e aí eu descubro que parece que esses episódios estão sendo postados semanalmente. E como vocês tinham pedido muito, mas muito, para que eu trouxesse aí essa série para vocês, eu achei que a série estava completa, mas a série não estava completa. Então eu acredito que todos os outros 3 episódios, que eu sei que tem muita coisa nesse caso, talvez aí caiba em 3 episódios. A questão toda é que eles deram uma enrolada no 3º episódio, uma enrolada boa. Só que a questão toda, coisas aí que eu fiquei de cara, talvez por desconhecimento puro, tá? E também não fui pesquisar mais coisa para eu poder ter alguma emoção quando eu assisto. Mas a questão é esse lance, né, da Beth, quando a Beth fala pro Alan que ela está atrasada. Então ela estaria grávida quando tudo aconteceu? Porque se isso aconteceu e ela estava grávida, aí já é uma outra situação. Durante o depoimento, eles perguntam se ela era uma pessoa querida na sociedade. E ele diz que, na verdade, ela era uma professora que não tinha ali uma reputação de ser uma professora agradável. O Alan falando da esposa dele para os policiais e que certas vezes a casa deles chegou a ser pichada, carro tinha sido pichado porque os alunos teriam ficado com raiva dela. Ela não era uma professora simpática. Então, meio que assim, ele também vai falando que ela tinha ali os seus problemas em relação à depressão. Então, ele também vai pintando ali, mostrando de repente, né, no meio de tudo aquilo, sabendo que assim, seria muito difícil um aluno ter feito aquilo com ela, mas tudo bem, ele tá contando. Ele não teve problema nenhum em falar pra polícia sobre tudo isso, todas as coisas que a mulher dele era. Será que ele vai pintar ela como uma pessoa ruim pra poder aliviar pro lado da Candy? Será que o Alan, né, que enfim, tanto um marido quanto o outro não eram personagens tão expressivos ou zero expressivos? Será que agora esse ator mostra, né? Então ali, de repente, um outro lado vai ter uma reviravolta e tudo vai cair em cima da Candy. E o marido dela, o que o marido dela vai fazer? O marido dela vai acreditar nessa história que foi ali alguma coisa que a outra começou primeiro, porque isso nós vimos na série. A outra começou primeiro, a Beth começou primeiro com o machado. Várias perguntas ficam aí, né? Porque aí a gente começa primeiro, o que aconteceu com essa mulher de verdade? Porque eles ainda não falaram direito. Alguns chegam a falar que o rosto dela mal dava pra ver, algumas coisas assim, mas não se fala direito o que vai acontecer com a Candy daqui pra frente. Então isso é uma coisa importante também, porque existem várias coisas aí que podem acontecer. Será que ela vai fazer o quê? Será que o marido dela vai tomar a culpa pra ele? Porque o que dá a impressão aqui dentro dessa série é que algumas coisas foram mudadas. Então mesmo que a gente, né, conheça, até mesmo se você conhece ou assistiu pela Star, que é uma outra série, são outros atores, inclusive acho que tem a Jessica Biel, tem vários atores ali legais, parece que eles estão mudando aí aos poucos umas coisinhas aí também para não perder aquela graça. E a série tá muito bem produzida, então a gente tem que aguardar para ver o que eles vão entregar e como isso vai se ligar, porque é uma história real, então você não pode mentir, como isso vai se ligar no final ali, ou se tiveram também elementos que não foram colocados nos tribunais e que eles estão trazendo também pra gente saber, de repente, um pouco mais sobre o que aconteceu. Lembrando que são 3 episódios em uma série inteira, 3 episódios, ao que tudo indica, vai ficar para esse desfecho, né? Que vai ser descoberta, julgamento e versões. E aí a gente vai saber também como era esse Alan, né? Qual é a versão que esse Alan vai contar, como o Pat, o marido da Candy, vai se comportar, como a Candy vai se comportar e como ali a população vai começar a olhar também para a vida da Candy, que até aquele momento era a pessoa preferida de todo mundo ali naquela comunidade. E também a igreja, né? Como a igreja vai olhar para aquilo tudo. Eu acredito que tudo isso vai ficar para os 3 últimos episódios e acredito que a HBO, assim como eu percebi que já tiveram um elemento ou outro que trouxe, a HBO vai trazer alguns outros que pode ter entrado, enfim, na narrativa. Lembrando, tá? Em qualquer país do mundo, um tribunal, tá? É tudo combinado. Quando chega ali, já tem um que vai defender por um lado, outro por outro lado.
mas a gente sabe que é igual aqui no Brasil. A história é de um jeito, chega no tribunal, tem uma outra história, aí vira uma briga de narrativas e tudo mais, então não dá pra saber de fato todos os elementos. Todo mundo vai ter o seu ponto de vista. Então, o ponto de vista que a HBO quer mostrar parece que é um pouquinho diferente. Vamos ver. Eu ainda não assisti a da Star+, se vocês quiserem, eu posso assistir a da Star+. Nesse meio tempo, enquanto não sai os 3 episódios, posso fazer um vídeo curto, aí também eu vou falar só as diferenças, porque, né, afinal de contas, eu acho que é mais importante apontar as diferenças, porque estamos falando de uma mesma história, e posso colocar aqui pra vocês. Lembrando que a mais antiga é a da Star+, e essa é nova. E parece que vai ser um capítulo por semana, tá? Então eu assisti até o 4º capítulo e agora falta 3. Aí eu só vou gravar o vídeo quando o 3º for postado. No dia que for postado o 3º episódio, eu venho e gravo o vídeo, seja o dia que for. Então já fica aqui a promessa pra vocês. Gostei bastante da série, tô doida pra assistir os últimos episódios, eu gosto muito das produções da HBO. Achei a atmosfera legal, o tipo de papo eu achei legal, que é bem o tipo de papo da época mesmo, sabe? Aquela coisa de comer meio fora, com aquelas mesinhas assim de dobrar. Eu achei a coisa toda muito interessante. Os filmes, as pipocas, o jeito que vai mostrando também coisas, né, da época, roupa, decoração, você vai vendo também como as pessoas se comportavam, como elas se divertiam, cinema, como o cinema era forte, né, como era importante no cinema, esse lance de clube de leitura, clube de escrita, que era uma coisa também muito forte, e a questão religiosa, que também era forte. Muitas religiões ali não católicas tomando muita força, então se iniciando aí, no caso nós estamos falando da igreja metodista, mas também vai mostrando na série, por exemplo, eles construindo um templo gigante, bem decorado da igreja metodista, e o pastor preocupado. Agora que a igreja está perfeita, existem muitos bancos vazios. Precisamos que essas pessoas comecem a sentar no banco, porque eles estavam falando sim, né, de ter pessoas sentadas e no caso ali para poder também gerar uma certa renda. Então isso também fica aí exposto, né, na série. A gente começa a entender muito bem. Então todas essas coisas, elas são sempre muito explicadas. E esse pastor, né, que era o pastor que na verdade a Beth não gostava, a Beth sempre tinha problema com ele, vai fazer na verdade uma pregação muito bonita no velório da Beth ali. Você vai vendo que nem tudo é aquilo que parece. O tempo todo é o que a série mostra, nem tudo é aquilo que parece. Então você vê as pessoas mais conservadoras às vezes podem ter tido um caso, né? E as pessoas ali mais, enfim, né, soltinhas, elas podem ali se dar mal, e você vê um cara super inteligente, super isso, chorando e sabendo que acabou, né, acabou de pegar, acabou de saber que a mulher estava tendo um caso com o amigo deles ali, era amigo da família, e o cara vai lá e dá flores pra ela. Então são coisas que pegam a gente ali um pouco de surpresa, mas eu achei a série, em suma, muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram até aqui, comentem aqui embaixo se vocês já assistiram esses 4 episódios, o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!